Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos apresentar para vocês nosso primeiro podcast e para estrear esse podcast eu trouxe para vocês conhecerem mais sobre a Patrícia Lazzarini e a Adriana Oliveira. Para a gente começar, eu vou querer que elas se apresentem um pouquinho, falem um pouquinho sobre sua rotina de trabalho, sua experiência de trabalho e como chegaram até aí. Começar pela Patrícia, tem mais tempo de casa, um pouquinho de história para contar para a gente. Tá ótimo. Bom, é um prazer estar aqui, Dani, primeiro, porque estamos inaugurando aí o podcast da RV, então é um prazer para mim estar aqui acompanhando, né? Eu tô na RV há 11 anos já, acho que bastante gente sabe, mas é bom contar como que eu cheguei até aqui. Eu sou farmacêutica, sou administradora hospitalar, hoje mestranda em administração pública, e eu sempre fui da área hospitalar. E quando a RV me contratou há 11 anos atrás, foi justamente para poder entender e trazer essa área para dentro da empresa. Eu entrei como operação, fazendo parte da operação, e isso foi ótimo, porque eu tive um embasamento que hoje me trouxe para a área comercial. E dentro da área comercial, eu comecei também focada na parte hospitalar, que a gente chama na parte específica da saúde, que são laboratórios, de análises clínicas, hospitais, home care. E hoje eu já englobo sou responsável por toda a área comercial da RV, incluindo os transportes, incluindo os laboratórios responsáveis pela fabricação de vacinas, que é justamente o nosso podcast de hoje. Beleza, maravilha. Muito obrigado, Paty. E agora vamos para a Adriana, conhecer um pouquinho mais sobre a trajetória da Adriana e como ela chegou até aqui a RV. Bom, antes de mais nada, é claro, é um prazer enorme estar aqui no primeiro episódio, né? Imagina, qualidade sempre está no primeiro, é uma delícia. Bom, eu sou farmacêutica também, assim como a Paty. Eu vim da indústria farmacêutica, fiz uma carreira um pouquinho diferente. Trabalhei na indústria durante 12 anos. Depois fiz uma carreira internacional, fui trabalhar em Atlanta, em Barcelona durante um tempo. E vim para a qualidade da RV, trazer um pouquinho de tudo isso que eu tinha visto na indústria, que é o nosso principal, ou o nosso maior cliente, né? Para a qualidade da RV. Então, a RV meio que coroou a minha carreira com a oportunidade de trazer tudo que tinha de qualidade no mundo farmacêutico para a gente implantar aqui. Já são 9 anos de RV. Uau! Eu, no meio das duas aqui, me sinto novinha. Somos antigas. Não, nós somos vintage. Vintage, experientes. Muito bem, agora como o nosso primeiro assunto sobre o nosso podcast, vamos falar sobre vacinas, que é um assunto muito comentado no momento, tanto pela dengue, pelos anos anteriores que tivemos sobre a Covid. E é claro, as vacinas têm uma grande história, não é só de agora que a gente conhece as vacinas. Então, para a gente começar sobre o assunto das vacinas, a gente vai falar sobre um pouquinho do mercado de vacinas. Acredito eu que assim, a grande parte da história da vacina seja bem relevante, mas vamos tratar um pouquinho mais das atualidades. Uhum. Então vamos falar sobre mercados recentes? Pode ser. Bom, as vacinas elas surgiram no século XVIII, né? Então se for pensar, do século XVIII para hoje, quanto de evolução que nós tivemos, né? E uma das principais evoluções, e já falando de mercado, é justamente de que forma você consegue a estabilidade desses medicamentos, né? Dessas questões, para que você possa utilizar isso nos seres humanos e para que isso tenha uma resposta factível dentro daquilo que se propõe, né? Então, dentro do mercado hoje, a gente pode falar de duas questões que são as maiores pautas que nós temos hoje em dia, que são a questão do Covid-19, que pode-se dizer, né, Adri, que foi o estudo que foi feito mais rapidamente, Com certeza. mais até do que H1N1, que a gente teve o H1N1, que também na época foi uma loucura. Na época eu trabalhava dentro de hospital, e aí todo mundo tinha muito medo de adquirir o H1N1, de ser contaminado pelo H1N1, mas ainda teve um tempo para se fazer o estudo, para se fazer os testes, para que depois se iniciasse realmente a aplicação das vacinas. O Covid não teve nem esse tempo, então acho que foi o maior
ápice que nós tivemos aí. Na verdade, é triste até pensar assim, mas as grandes tragédias da humanidade foram que funcionaram a gente para chegar até hoje, né? Então, a varíola lá atrás, depois a peste bubônica, a gripe espanhola, a gripe aviária, né? H1N1 e a Covid, que foi quando a gente deu um salto de tecnologia, vacinas que estavam sendo estudadas há muito tempo, tiveram que sair da prateleira do dia para a noite, às vezes sem a gente estar com todos os estudos 100% completo, e sair com segurança. Então aí, a gente avançou muito, e tanto que a da dengue saiu muito mais rápido. Exato. E a gente teve muito avanço tecnológico em um período de tempo muito curto, né? Eu acho que é super interessante a gente já trabalhar pensando justamente sobre essa parte tecnológica, né? Porque muitas das vacinas têm que ter uma qualificação de temperatura, de range de temperatura para ser transportada e armazenada. Uhum. Então, eu gostaria que vocês comentassem um pouquinho sobre, justamente, acho que a Adriana, que é a nossa diretora de qualidade, para falar sobre um pouco mais sobre essa questão de cuidados que deve ter com a vacina hoje em dia. Lembrando que hoje a gente dispõe de diversas formas de tecnologia, mas no passado a gente não tinha essas tecnologias. Então, hoje em dia, com o avanço todo que a gente tem, acredito que seja muito mais digo, não trabalhoso, mas um pouco mais criterioso para a gente trabalhar. Eu acho que tem os dois lados, tá? Lógico que hoje a gente conhece muito mais, então a gente sabe fazer com muito mais controle, com tecnologia, com produtos de ponta. Por outro lado, ainda existe muita ignorância de um modo geral. Vacinas, sempre, como a maioria dos medicamentos, todo medicamento é termosensível, então todo medicamento tem que ser mantido num determinado range de temperatura, e vacinas são muito críticas, porque são produtos biológicos, então se degradam muito fácil. Normalmente, os grandes ranges de temperatura de vacina são 2 a 8, pouquíssimas 15 a 25, normalmente 15 a 25, talvez ali no momento de aplicar, mas a grande maioria 2 a 8, e algumas, principalmente as novas agora de Covid, algumas menos 90, outras menos 20. Quando a gente fala de 2 a 8, que é o range mais comum, a gente tem a tendência de pensar, bom, já que eu vou ter que transportar um produto que é frio, vou colocar muito gelo. Eu pego uma caixinha, ponho muito gelo, porque eu preciso segurar aquilo frio. Só que a gente esquece que muitas vezes o frio em excesso, né, Paty, também atrapalha, muito pior, né? Exato. Vezes, né? Então, uma vacina ela vai ser muito mais danificada, vamos dizer assim, se ela ficar congelada do que se ela chegar a 10, 11 graus, muitas vezes. Então, a gente tem que... Esse equilíbrio é um equilíbrio muito difícil de chegar. Por isso você precisa de farmacêuticos, ou puxar sardinha. Nossa! Claro. Por isso você precisa entender o seu processo. É muito comum você simplesmente replicar. Eu recebi a vacina do fornecedor assim, então eu vou fazer igual aqui. Mas tem tantos detalhes nesse de fazer igual. O gelo que ele usou, quanto tempo esse gelo ficou na geladeira... quando você tirou da geladeira, você pôs direto na caixa. Quando você tirou da geladeira, você deixou um tempo. Quanto tempo para depois você colocar na caixa? Você montou essa sua caixa onde? Numa câmara fria? Numa anticâmara? Em que temperatura? Então, todos esses requisitos têm que ser avaliados para que você chegue realmente com a vacina lá no ponto de vacinação boa. Senão a gente faz um esforço danado. Já é difícil ter vacina para população ribeirinha da margem do rio, sei lá, Amazonas. Uhum. E aí quando chega, a vacina chega e não chega boa para o uso. E se uma vacina ela sai desse range de temperatura, ela perde eficácia? Sim. A gente costuma dizer no mundo farmacêutico que a melhor coisa que pode acontecer quando você tem uma vacina armazenada errada é ela perder eficácia. Você vai tomar e não vai fazer nada. Essa é a melhor coisa. Ela pode se degradar e gerar subprodutos que podem causar vários problemas para a pessoa. Então, é muito sério, é muito crítico, é muito importante. Vacina é muito importante. Vacina salva as vidas. Salva vidas. Previne uma série. Até se a gente falar em questão, além da salva-vida, a questão econômica também, né? Porque se você vacina a sua população da forma correta, você evita muito menos problema na área hospitalar. UBSs muito menos lotadas e questões hospitalares. Hoje em dia a gente já tem um orçamento tão restrito, né, para a área da saúde, apesar de que é um dos maiores orçamentos que nós temos na área pública, mas ainda é muito restrito perto daquilo que a gente precisa e da diversidade do nosso país. Então, como a Adriana falou, a gente tem essa questão de controlar, rastrear a temperatura, né, desta vacina, deste produto. Por quê? Você não pode ficar nem a menos, nem a mais, porque você perde
essa estabilidade. E esse controle é que é muito criterioso e sim, é muito difícil, porque você tem muitas particularidades. Imagina você entregar um produto que é aqui de São Paulo para a região de São Paulo, até para o interior de São Paulo, que é uma região, vamos dizer, é uma região quente, mas é uma região rica. Agora, imagina transportar este produto para Manaus, ou para Belém, ou para para um Acre, né? Então é muito mais criterioso você controlar esta temperatura, e sim, para isso existem formas desse controle, formas de como você recebe este produto dentro do armazém, onde você tem que ter a temperatura adequada, tanto na hora que chega, que a câmara, anticâmara, a própria doca, o caminhão, ele tem que manter essa temperatura para não ter uma oscilação, e a mesma coisa na hora que você entrega, né, o caminho, o processo da entrega deste produto ao consumidor final, seja ele hospital, seja ele uma UBS, seja ele uma clínica, ou até o próprio paciente. Maravilha. E já aproveitando esse gancho, a RV Imola consegue atender todas essas necessidades em relação a controle de temperatura, tanto nos ambientes de armazenagem quanto nos ambientes de transportes. Com certeza, isso é. Na verdade, o nosso core, como a Adriana falou no começo, é esse, né? A gente entrega a excelência. A gente tem um ditado aqui que nós salvamos vidas, né? Nosso layout, né? Nós entregamos saúde. Nós entregamos saúde. Né? Exato. Então, esse é o nosso lema. Então, não adianta fazer, tem que fazer muito bem feito, né? Porque o consumidor final, ele tem que receber o produto de uma forma adequada que salve a vida dele. Então, a Adriana pode especificar muito melhor do que eu, né, essa questão regulatória, mas um spoilerzinho, hoje nós temos um controle de temperatura adequado em nós temos um sistema de controle de temperatura dentro do armazém, nós temos o Data Logger, que ela já vai explicar para os nossos ouvintes o que significa para fazer o rastreio do carro. Estamos aí eventualmente fazendo uma tratativa, né, com uma nova ferramenta de controle em tempo real. Já está funcionando. Já está funcionando, olha, já está novidade para vocês, hein, gente? Novidade em primeira mão. Nós temos as caixas adequadas, mas aí eu vou passar a palavra para a Adri, que tem expertise nisso, né? Então... a gente está quase virando a Frozen aqui, né? A gente trabalha bastante em parceria com os fornecedores. Existem grandes parceiros aí no mercado, então a gente tem tudo o que há de mais moderno, desde PCM, que são alguns produtos que seguram a caixa numa temperatura adequada por até 150 horas, uma coisa fantástica, até os gelos mais tradicionais, os gelos de espuma, os gelos gel, trabalhamos com gelo seco, enfim, a gente tem caixas adequadas para todas as situações, para todas as temperaturas, para todos os tempos de transporte. E a gente tem também hoje já, que é o spoilerzinho, né, o monitoramento de temperatura em tempo real. Não só do armazém, como dos nossos carros. Então, sentada aqui no meu computador, eu consigo saber como está a temperatura em todos os veículos da nossa frota, Brasil inteiro. E isso faz com que a gente ganhe muita agilidade, porque eu não vou só ser reativa. Teve uma excursão e vou saber no final. Não, no meio do caminho eu já posso ver que está em uma tendência de subir a temperatura e intervir. A gente atua junto com a frota, junto com a nossa equipe de frota, para eventualmente ver se há algum problema no equipamento, se travou alguma coisa, ou se eu preciso transportar para outro lugar, se eu preciso parar numa base, enfim, a gente consegue ser proativo e resolver o problema antes dele acontecer. E nas caixas também, a gente pode fazer o monitoramento tradicional pelo Data Logger, que é o meio mais comum, né? Que é o equipamento que vai registrando a temperatura, e ele registra num documento que eu não consigo editar, então é aquilo mesmo, então é confiança total para o meu cliente. Ou eu posso colocar um equipamento móvel e também acompanhando essa caixa. Então a gente trabalha tanto com rastreamento do ponto de vista de segurança, segurança patrimonial mesmo, para saber onde está o carro, se abriu a porta, se não abriu a porta, se fechou, se não fechou, por onde passou, quanto do ponto de vista técnico, que é saber qual é a temperatura que estava naquele exato momento, inclusive a umidade também, que a gente controla a umidade quando é necessário. A gente transportou agora na época da Covid os IFAs com umidade controlada online. Então, exato. Era eu e o cliente olhando ali, falando, tá subindo, porque ele está na região tal. Então, ali tende a ser uma região mais úmida. Então,
a gente vai fazendo esse monitoramento também. Só para explicar para um leigo como eu, o IFA é exatamente o quê? É verdade. Insumo farmacêutico. Insumo farmacêutico. Então, assim, quando a Adriana ela fala do IFA que nós fizemos e desse controle da umidade, existe hoje uma RDC, que é uma resolução também, né, A lei da Anvisa, né? Isso. Uma norma. Tem uma RDC, que é a RDC 430, onde ela diz exatamente o que os operadores logísticos, ela define o que os operadores logísticos devem fazer para que nós conseguimos manter a carga adequada até o consumidor final. Com muito orgulho, posso dizer que não são todos hoje em dia que conseguem, né, fazer exatamente, principalmente o controle da umidade, porque é algo muito específico, tanto é que nós temos pouquíssimos carros com este controle de umidade, mas temos, que é justamente para esse transporte da IFA. E também já fazendo, né, uma propaganda nossa, uma das coisas que mais me orgulha de trabalhar na RV é como a gente tem a capacidade de se moldar rápido às necessidades do mercado. Por exemplo, na época do Covid, como a Adri falou, a gente tem as vacinas de 2 a 8, tem as menos 15 e tem as menos 90, que era a questão das vacinas da Pfizer. E isso era um problema gigante, né, para o Brasil, porque aonde que a gente vai armazenar isso, de que forma que nós vamos transportar isso? Então, assim, do dia para a noite, eu chego na RV e tinha uns ultra freezers. Um container. Um container, mas como assim? Então, essa capacidade que a RV tem rapidamente de se moldar às necessidades do mercado, como de arrumar carros com uma temperatura, com uma umidade adequada, que não ultrapasse 60. Então, assim, isso para mim é um orgulho, né, Adri? Não, sem dúvida. E eu acho que um grande diferencial aí, vamos puxar a sardinha para o nosso lado, né? Enquanto existem operadores logísticos que são muito maiores que nós, mas como a gente gosta de dizer, nunca vai ter um que é tão bom quanto a gente. Exato. Porque, além de tudo, a gente é só farma. Nós não temos uma divisão farma, nós somos 100% farma. Então, quando eu venho da área técnica com alguma coisa, mas tem que fazer a qualificação, tem que parar o carro uma semana para fazer estudo. É óbvio que ninguém fala, é legal, um carro parado, mas as pessoas entendem essa necessidade, porque isso está no nosso DNA. Então, você faz o que tem que ser feito. Então, quando veio a RDC, como a Paty falou, a RDC 430, que foi um marco no mercado, a gente já estava pronto para isso. Porque isso, para a gente, já é o nosso dia a dia. Então, isso dá um orgulho muito grande de fazer parte desse time, dessa estrutura toda. É justamente esse ponto mesmo. Eu acredito que como nós somos focados justamente nesse transporte da área da saúde, então a gente tem que estar na ponta do iceberg sempre, né? Sempre ligado nas novidades. E eu acho que acredito que seja isso mesmo, né? Para a gente falar das tecnologias. Falando sobre as tecnologias, você comentou sobre as nossas... monitoramento ao vivo, tanto de segurança patrimonial quanto da segurança do produto, né? Então, a gente consegue monitorar se está havendo uma excursão de temperatura, se a gente consegue, se o motorista está fora da rota de entrega. Sim. E com isso a gente consegue ter certeza que o cliente vai receber as vacinas no momento correto. Sim, e mais do que isso, né? Agora, não falando só do cliente final, eu estou dizendo do próprio laboratório que nos contratou. Isso é uma segurança muito grande, né? Porque hoje a gente sabe que o roubo de carga, infelizmente aqui no Brasil, ele ainda é muito grande, né? Existem as quadrilhas de roubo de carga. E quando você fala de rastreamento, a gente sim foca demais nesse rastreamento em tempo real da temperatura, mas a gente tem um rastreamento porque nós temos um gerenciamento de risco próprio. Então, a gente tem o rastreamento dos nossos carros para ter todo esse cuidado com a nossa carga, com o seguro da nossa carga e, obviamente, com o nosso cliente. Então, já dando mais um spoiler, que hoje é o dia dos spoilers. Aproveitar que é para o lançamento do... Só hoje, hein? Eu não sei, mas eu acho que só nós vamos fazer spoiler assim aqui, mas ninguém vai ter tanto spoiler. Mas nós temos, inclusive hoje, únicos no mercado, carros fortes para entrega de medicamentos de alto valor agregado. Então, nessa questão da rastreabilidade, é muito importante. Porque você tem um carro forte, não é qualquer equipe, qualquer bandido, né, que vai querer
entrar em contato e se deparar com um carro risco, forte é um risco muito grande. Entendo. Eu acredito que a gente tenha falado bastante coisa, conversamos bastante assunto, puxamos muito sardinha pra gente, e eu acho que a gente pode concluir esse assunto dos nossos transportes de armazenagem e transporte de vacinas. Acredito que vocês tenham algumas conclusões finais para falar. Vamos começar dessa vez pela Adriana, as conclusões finais. Bom, eu acho assim, primeira coisa, transportar vacina não é para principiante, não é para amador. Exige investimento, exige tecnologia, exige conhecimento. E exige, acima de tudo, uma equipe treinada e apta a executar. Porque se a gente tiver tudo isso, mas o meu motorista não souber o que ele tem que fazer, eu pus tudo a perder. Então, precisa sim tecnologia, mas precisa treinamento, precisa gente boa, que entende e que saiba fazer o que tem que ser feito na hora certa. Acho que esse que é o principal. E a gente trabalha aqui todos os dias para que isso aconteça. Bom, gostei dessa... Falar, né? Depois disso. Acho que tá bem. Ainda bem que eu falei primeiro. Ainda bem. Assim, super concordo, é isso, né? Não são só as tecnologias, mas é gente, é o treinamento, é o teu olhar diferenciado, né? Para a tua equipe, e aquilo que eu tinha comentado antes, aquela forma de você se adequar ao mercado de forma rápida. Porque as coisas mudam, como veio a pandemia, como a gente está com a maior epidemia de dengue que já tivemos, né? Mesmo com todos os cuidados que o próprio Estado fale para se tomar e tudo mais, a gente está com essa epidemia. Então, o que eu vejo realmente é você ser rápido, você ter uma alternativa rápida de mercado, e aí o nosso olhar como equipe, o olhar do regulatório, o olhar de mercado do comercial, para entender o que existe fora do nosso mundo LV, do nosso mundo operador logístico, e aí ampliar para a saúde no geral, o que a gente pode trazer de melhor. Eu acho que é isso. Bom. É olhar para fora e fazer dentro funcionar. Né? Exato. Muito treinamento com as equipes, muito posicionamento, muita qualidade. Com certeza. Muita coisa nova que comercial traz pra gente. E eu acho que é isso, pessoal. Acho que por hoje a gente tratou de assuntos bem relevantes sobre a vacina, sobre armazenamento de temperaturas. E acho que é isso. Despedir. Muito obrigado por todos vocês acompanharem a gente. E acho que é isso. Obrigado, Adriana, pela sua disponibilidade, por conversar com a gente sobre esse assunto. E muito obrigado, Patrícia, por participar dessa primeira conversa com a gente também. Obrigada, Dani. Um prazer. Obrigado, gente.